Bom dia, pessoal. Acabei de terminar de gravar o vídeo do truque de Feynman. E eu vou fazer agora sobre separação de variáveis em equações diferenciais ordinárias, as ODEs. Então vamos lá. Eu deixei aqui um exemplo, onde a derivada de y com respeito a x é a própria função y. Aqui você pode dividir por y dos dois lados, ou você pode só fazer multiplicação cruzada, que é mais rapidinho, só que daí você vai ter que dividir por y dos dois lados ainda. Você vai ficar com 1 sobre y dy sobre dx. Você multiplica por dx para cancelar essa fração. E você vai ficar com 1 sobre y dy é igual a dx. Aqui você vai ter a forma de uma integral e aqui também. Então você integra dos dois lados. Ficar que o log de y é igual a x mais c. E a função original vai ser c, que é a constante de integração aqui qualquer, vezes e elevado na x. Ah, mas isso aqui não ficaria e elevado na x vezes e elevado na c? Pois é. A ideia é que o e elevado na c, como ele também é uma constante, porque no fim é o e elevado a uma constante, não está variando, então tanto faz. A gente vai chamar isso de c também. Então não é como se ele importasse mesmo, entende? Ele não vai afetar. Então a gente só escreve c vezes e elevado na x. Eu vou mostrar aqui um outro caso. Vou dizer que é dy sobre dx é igual a... sei lá... Bom, deixa eu pensar aqui num exemplo bom. Seno x dividido por y. Tá. Nossa, que difícil, né? Aqui a gente pode fazer multiplicação cruzada. Naquele outro dividir por y, mas aqui a gente tem... Então vamos fazer por multiplicação cruzada. E aqui a gente chegar aqui, y dy é igual a seno x dx. Que a gente vai integrar dos dois lados. E assim, integrando dos dois lados, a gente vai chegar aqui... Bom, integral de seno. Quem vai ter derivada cujo... E que função cujo sua derivada será seno? Então, a gente sabe que derivada de cosseno é menos seno, então, obviamente, a derivada de menos cosseno vai ser seno, logo a integral de seno é menos cosseno. Integral de y aqui vai ficar y ao quadrado sobre 2, e aqui a gente vai ter o nosso menos cosseno de x mais c. Lembrando que vai ter o cosseno, ele vai estar mais c, e a constante vai ficar só do lado direito, porque como a gente vai estar diferenciando o y e o c vai ser uma constante, ele vai ser um valor fixo, então ele não... tanto faz. A gente vai multiplicar por 2 dos dois lados. De novo, a gente vai acabar multiplicando que vai ficar 2c, só que é a mesma coisa que dizer que tem um c ali, uma constante qualquer. Então, a gente vai ficar com y ao quadrado é igual a menos 2 cosseno x mais c. Então a gente vai poder tirar a raiz quadrada aqui dos dois lados. A gente vai chegar aqui, y é igual a raiz quadrada de menos 2 cosseno x mais c. Detalhe que isso aqui, nessa grande parte, provavelmente vai dar valores imaginários para a grande maioria das coisas. Mas não é como se fosse um grande problema aqui também, porque, de novo, a gente só quer achar a função original. Não importa muito o resultado, a gente só quer achar a função mesmo. Esse aqui foi bem de boinha resolver. Tem alguns casos que são um pouquinho mais chatos, como quando você, por exemplo, tem derivadas de segunda ordem. Então, por exemplo, d quadrado de y sobre dx quadrado é igual, vamos dizer que é igual à própria função original, tá? De novo, tá, 1 sobre y, vai. Só para facilitar para fazer a multiplicação cruzada aqui. Vai ficar y dy é igual a dx integral dupla. A gente vai ter aqui então integral de y ao quadrado, aí 1 sobre 2 volta para fora, dy é igual a integral de x mais c1. Lembrando que como é que a gente está tirando a derivada de segunda ordem, ele pode ter tido mais uma constante da primeira derivada que foi tirada. Então a gente tem que ordenar. Vamos dizer, chamar a primeira constante de c1. E aqui dx. Como a gente vai integrar de novo, vai aparecer outra. Você vai perceber isso. Integrar x ao quadrado, isso aqui vai ser y ao cubo sobre 3. Vezes 1 sobre 2. 3 vezes 2, 6. É igual a x ao quadrado sobre 2 mais c1x mais c2.
a gente multiplica por 6 dos dois lados. Então aqui vai ficar y ao cubo é igual a 3x ao quadrado mais, de novo, aqui vai cancelar porque os 6 eles não importam, são só constantes multiplicando. C1x mais C2, e agora a gente tira a raiz cúbica de tudo isso. A gente vai ter que o nosso y ele é igual a raiz cúbica de 3x ao quadrado mais C1x mais C2. Essa aqui é a nossa resposta, então. A ideia principal é que na maioria das vezes você pode só fazer a multiplicação cruzada para resolver uma equação diferencial. Você quase nunca vai ter muito problema para resolver esse tipo de problema. Às vezes, você vai ter termos que não vai dar para multiplicar por dx, por exemplo, dos lados. Quando você tem, por exemplo, dy sobre dx é igual a algo tipo x mais y. Porque daí, se você multiplicar por dx, fizer a multiplicação cruzada, o dx ele vai x dx mais y dx. E daí, fica muito a sua escolha. Se você, sei lá, se você quiser fazer transformada de Laplace, ou se você quiser... Transformada de Laplace eu acho meio demais para você resolver isso aqui, mas... usar fator integrando, creio que dê pra fazer, porque faz muito tempo que eu não vejo fator integrando. Talvez eu veja outra hora pra dar uma revisada e talvez trazer inclusive aqui pro canal. Mas que eu me lembre, ele pode ser usado para esse tipo de caso, onde você tem a variável aqui x e o y aqui, que eles estão somados, então não dá pra só multiplicar por dx. Mas esses não são tão frequentes, pelo menos na minha opinião. Qual que é a aplicação disso aqui, tá? Porque, pô, eu sei a derivada, mas eu não sei a função, eu posso resolver. Eu tenho essas constantes aqui, mas qual é o objetivo? Tipo, o que eu ganho com isso aqui? Eu vou dar um exemplo clássico aqui de equações diferenciais, que você pode montar até que com bastante facilidade. São equações de pêndulo, tá? Então, só tenho aqui o ângulo θ, é a distância x, e aí ele está sendo puxado pela gravidade com força menos g. Eu sei que a força aqui, a gravidade menos g, ela é a aceleração máxima no eixo y dele, que vai estar a hipotenusa aqui. Então é como se eu tivesse aqui a hipotenusa de um triângulo retângulo. E perceba que esse ângulo aqui, ele é o mesmo que esse ângulo aqui. Tá? Então a gente vai achar a gente tem que achar o componente tangencial em relação aqui à distância, que vai ser menos g seno de θ. Eu vou também chamar o tamanho da corda de L, porque ela é uma variável que vai ser importante. Já que a distância percorrida pelo pêndulo em relação a esse centro aqui vai ser L vezes o θ. A segunda derivada do x da distância, a gente já achou. É menos g seno θ. X dupla linha é igual a menos g seno θ. Tô acostumado a escrever sine do inglês, mas é seno. Aqui, tá? E se você tentar diferenciar aqui, o L vai sempre passar para fora e vai ficar só com o ângulo dupla linha. Então a gente vai ter que L vezes a segunda derivada do ângulo é igual a menos G vezes o seno do próprio ângulo θ. E dividindo por L dos dois lados, a gente vai ter que a segunda derivada do ângulo θ com respeito a tempo é igual a menos G dividido pelo L vezes o seno do ângulo θ em relação ao tempo. A gente pode resolver, só que a resolução dessa equação diferencial é muito difícil. Mas ela não deixa de ser uma equação diferencial. Ela descreve a linguagem, ela descreve o movimento de um pêndulo. A gente sabe como a aceleração vai se comportar. Então, se a gente botar um computador para resolver, criar um algoritmo que simule, e a gente aproximar valores de θ de t para certas coisas, a gente pode simular um pêndulo mesmo, entende? Então, equações diferenciais elas são muito usadas para descrever o mundo ao nosso redor. Mecânica de projéteis, por exemplo, é um negócio um pouquinho mais resolvível. Se você tiver uma bola que eu for atirar aqui, você percebe que a aceleração dela sempre será menos g, né? Então, aqui. Se eu tenho que a segunda derivada da posição no y dela, a altura dela em relação ao tempo, vai ser sempre a aceleração dela em decorrer da altura, vai ser sempre menos g.
que é uma constante, eu posso integrar só 2 vezes, eu posso multiplicar por t aqui e integrar 2 vezes, e eu vou chegar que o y, a altura final, ser menos gt ao quadrado dividido por 2 mais a velocidade inicial, que eu gosto de usar como um ponto. Lembrando que aqui o duplo ponto aqui, ele é notação de Newton, é a mesma coisa que anotar linha, só que geralmente a gente usa para o linha em derivadas só em decorrer da variável independente, e o ponto geralmente a gente usa para tempo em geral na física. Mas aqui y ponto mais o y0 aqui. São os valores iniciais constantes. A velocidade inicial e o y inicial. Aí aqui está o nosso termo de aceleração. E se você verificar, isso aqui é uma fórmula famosa de posição em recorrer do tempo. E é daqui que vem. O menos gt aqui, muitas vezes ele vai estar não como menos gt, mas muitas vezes como at quadrado, onde o a ele é a aceleração. E ele vem dessa equação diferencial, cujo se você multiplicar por tt quadrado dos dois lados e integrar, você vai chegar nessa forma aqui. Que é algo bem simples. E descreve o mundo real. Então aqui a gente tem uma aplicação. Eu já vi bastante gente perguntando, tá, pra que eu uso equação diferencial? Mas elas descrevem o universo, cara. Elas realmente são. Então, eu mostrei 2 exemplos aqui de física. Mas ela pode ser usada para outras áreas, como, por exemplo, biologia. Se eu tenho um predador, por exemplo. Desculpe meus desenhos horríveis. E tem uma presa. O predador precisa da presa para viver. E a presa, ela precisa de uma baixa população do predador para viver. A gente sabe que quanto mais aumentar a população da presa, mais os predadores vão aumentar, porque eles têm mais disponibilidade de comida. Quando as presas começarem a decair, a quantidade de predadores vai decair. Quando a quantidade de predadores decair, a de presa vai subir, e assim vai. Eles têm uma relação intrínseca entre a alteração da quantidade da população deles. E, inclusive, tem muita coisa na biologia, na ecologia, na área onde a gente trabalha com interação entre animais e plantas, onde a gente percebe que tem esses padrões complexos e vem das equações diferenciais. Já que, primeiro, você sempre vai ter essas constantes, que dão um grau de liberdade. E também você vai perceber que algumas dessas vão ser bem caóticas os resultados. Tipo, raiz cúbica de 3x ao quadrado mais C1x mais C2. Porra. Dado valores aleatórios de C1 e C2. Pense em todo o espectro de possibilidades que você pode ter. Então, elas são usadas para tudo. Tudo que você pode descrever variação pode ser escrito como uma equação diferencial. Esse final aqui é mais uma forma de mostrar aqui por que a gente usaria isso, além de trazer a separação de variáveis. Sobre a parte mesmo da separação de variáveis, é mais questão de você saber que é só fazer uma multiplicação cruzada, integrar e separar o y aqui de forma algébrica, né? Você usa uma algebrazinha basicona assim. Mas tem aqui os 2 exemplos principais, aqui que eu gosto de introduzir para mostrar aqui como funciona. Esse aqui é mais para resolver e esse aqui só para demonstrar como que a gente pode descrever, mas os dois são exemplos de como que a gente pode usar a equação diferencial e o quão frequente elas são. Por isso que é importante aprender a resolver elas, porque elas são muito comuns na física, na biologia, na estatística, na economia, diversos cursos aí, tá? Enfim, com isso eu vou deixando vocês por aqui e até a próxima.